Prezados irmãos, é um prazer estar novamente aqui ao vivo para continuarmos com a nossa série de estudos bíblicos. Esse é o último dessa série sobre o Credo Apostólico, que, como vimos nos 3 estudos anteriores, no primeiro deles, quando fizemos uma introdução, nós falamos que o Credo Apostólico ele é, de certa forma, paradoxal, porque ele tem uma simplicidade e também uma complexidade implícita. A complexidade se refere mais à doutrina da Santíssima Trindade. Ela é difícil de compreensão, ela é um mistério. Os cristãos aceitam, já desde o Antigo Testamento, há uma clareza muito grande que existe uma pluralidade em Deus. E essa pluralidade em Deus fica bastante clara com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e depois com a compreensão dos apóstolos dessa doutrina fundamental da Santíssima Trindade, que depois ainda foi contestada e mais tarde foi tornada mais clara através do Credo Niceno e mais tarde ainda pelo Credo Atanasiano. Mas, de qualquer forma, ela é de difícil compreensão, ela não se discerne apenas racionalmente, mas espiritualmente. Ela é uma questão de fé. Mas o Credo Apostólico ele tem implícito nele uma simplicidade muito grande. Tudo isso nós falamos no nosso primeiro estudo. E essa simplicidade é o objetivo dele, que é uma confissão bem clara da relação evangélica, digamos assim, da relação de amor de Deus para com sua criatura. E essa relação de Deus para com a sua criatura, ela acontece em 3 momentos fundamentais. Num momento é da relação do pai com a sua criatura, num outro contexto do filho com sua criatura, com os seres humanos, e finalmente com o Espírito Santo. E é o tema do estudo de hoje, falarmos do Espírito Santo. O Pai é o Criador, criou todas as coisas, não só criou todas as coisas, mas cuida de todas as coisas. E aí, esse cuidado de Deus, nós fomos lá para o Catecismo Menor de Lutero e nós então puxamos o primeiro artigo, que é a explicação muito simples que Lutero dá para crianças, inclusive, da pessoa do Pai, do Criador de todas as coisas. E o próprio Lutero, no Catecismo Menor, ele também relaciona ao Pai e faz uma explicação muito detalhada e muito interessante e bonita da própria oração do Pai Nosso. Então ele escreve o primeiro artigo sobre o Pai Nosso e escreve também toda a explicação da oração de Jesus, do Pai Nosso, relacionando também a Deus Pai, de uma certa forma. E lá no Pai Nosso fica bem claro, Pai Nosso. Então Deus, ele é Deus de todos nós. Tá? Na nossa concepção religiosa, quando nós falamos sobre Deus, nós não podemos confundir a nossa religião com cultura. Ela é universal, Deus é universal. A ideia de Deus, desse Pai, ele é para todos. Ele é para todos, ele não é uma exclusividade de um grupo. Então, essa visão universal, ela é fundamental no cristianismo. E ela é fundamental também quando Jesus nos ensina a orar dizendo Pai Nosso. Mas não só no campo da religião, também no campo da política, da economia, é Pão Nosso. Quando Jesus nos ensina a orar Pão Nosso, é que a construção toda da nossa sociedade, né, a riqueza que a sociedade gera, ela é coletiva, ela é nossa, ela é de todos nós. Esse é o pão. Né? O pão se refere, conforme Lutero, à política, ao bom tempo, à casa, aos bens, ao trabalho, à saúde, ao lar, à família. Então, tudo isso está dentro do campo do pão. E nós temos uma responsabilidade em relação ao pão uns com os outros. Então nós falamos também do Pai que não apenas criou, portanto, mas ele também cuida, ele tem o maior interesse em que a sociedade humana ela seja preservada.
né? Deus, ele tem suas intervenções para que a raça humana não seja dizimada. Por exemplo, agora está toda essa discussão em função do coronavírus. O coronavírus, na verdade, mais do que mostrar, como alguns querem, simplesmente o juízo de Deus ou uma punição de Deus, ela tem demonstrado, digamos, o cuidado de Deus. Não apenas o cuidado de Deus através dos seus santos anjos, que ele envia sobre os seus para cuidarem deles, mas principalmente Deus ama através de pessoas, de profissionais que fazem da sua profissão um sacerdócio. Deus ama através dos médicos, Deus ama através dos enfermeiros, Deus ama através dos garis, Deus ama através dos que transportam o alimento, de quem produz o alimento. Deus ama, enfim, através de instituições. Deus ama, né, através do próprio governo. Deus ama quando ele é favorável, principalmente aos mais pobres. Deus ama através do Ministério da Saúde, preocupado em estabelecer linhas e condições para que a sociedade seja preservada. Deus ama através da Organização Mundial de Saúde. Deus ama através de nações que normalmente disputam comércio e tem uma guerra bastante grande na área comercial, mas nesse momento muitas se unem no sentido de umas auxiliarem as outras, e aí nada mais isso é do que a presença do amor de Deus que está cuidando das suas criaturas. E o coronavírus pode deixar o seu rastro de destruição, mas ele não poderá dizimar a espécie humana, porque essa não é definitivamente a vontade do Pai que criou, que cuida e que preserva. E no nosso estudo bíblico passado, nós falamos da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Filho. O Filho, o Redentor. Se o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor. Se o Pai, ele tem a ver com o verbo existir, nós existimos porque ele deu condições para que nós possamos existir. O verbo agora, ao se referir ao Filho, é relacionar, né? Nós temos problemas de relacionamento. E o problema de relacionamento nosso, que se traduz por injustiças, por violências, por discriminações, por falsidade, por ódio, por enfim, tudo aquilo que divide e separa o ser humano, que a igreja chama de pecado. Então, o pecado, ele estraçalha humanas, e como resultado desse estraçalhamento da relação humana através do egoísmo, da maldade, da injustiça, da violência e tantas outras coisas mais, né, também ficou comprometida a nossa relação com Deus. E o efeito disso é uma infelicidade bastante grande na vida das pessoas. Né? O problema de consciência, o problema da culpa, que tortura, que busca as pessoas, faz as pessoas procurarem religiões as mais diversas, e algumas até que exigem sacrifícios enormes. Algumas no passado, nós sabemos, inclusive exigiam sacrifícios humanos para que os seres humanos pudessem com isso se sentir diante de Deus mais leves e assim, com o sacrifício, a dor, ter pago pelas suas violências, injustiças e pecados, e assim aliviar a sua consciência. E aí Deus manda o seu Filho Jesus Cristo, que é o Salvador. Ele justamente toma sobre si todas as nossas dores, toma sobre si todas as nossas injustiças e a consequência dela, e sofre. Né? Jesus é a representação do sofrimento de Deus pela sua criatura, por causa da divisão que as criaturas criaram entre elas e com Deus. Jesus, então, ele mostra isso e ele vive isso. Só que o sofrimento de Jesus, ele não é simplesmente um sofrimento pelo sofrimento, ele é um sofrimento redentor, porque Jesus Cristo, ao representar o sofrimento de Deus, do Deus Filho, essa representação, na verdade, ela inclui toda a humanidade. Não é uma representação de ator, né? Não é uma representação de um hipócrita, digamos assim, de um ator, mas é uma representação diante de Deus, que Jesus toma sobre si todas as nossas iniquidades, e ele então cumpre a lei em nosso lugar e paga pelos nossos erros, de tal forma que nós não precisamos mais buscar sacrifícios, e de tal forma que
que agora os nossos relacionamentos entre pessoas podem ser construtivos e melhor. E por que podem ser construtivos e melhor? Porque muitas vezes nós complicamos a vida do outro porque queremos nos sentir melhor com isso, ao desfazermos os outros. Principalmente isso está por trás da discriminação, das diferenças que as pessoas fazem entre pessoas, quando elas desqualificam o outro. Normalmente nós desqualificamos os outros para nos sentirmos melhor, e isso às vezes é uma religião natural que está do nosso coração. Nós precisamos nos sentir melhor do que os outros, porque então isso de uma certa forma nos garante lá no interior a nossa redenção, porque afinal os outros sempre são piores do que nós e nós somos os melhores. Então esse orgulho, essa necessidade de desfazer do outro, essa religiosidade das obras em que eu busco sacrifício e tal, na verdade isso tudo passou porque a nossa salvação é de graça e de presente. Então fomos liberados dessa religiosidade pesada e dura das obras, do sacrifício, da dor, da discriminação, de diferenciar o outro. Podemos conviver em paz porque temos a salvação, não precisamos nos preocupar com o juízo de Deus, com a nossa consciência. A nossa consciência agora está tranquila porque temos a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos de Jesus Cristo, das duas naturezas de Jesus Cristo, da natureza divina e humana. Falamos da questão da comunhão. Nós temos ali uma comunhão extraordinária de Deus com a humanidade, a natureza divina e humana em Jesus, que se unem e formam uma única pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que sofreu, e esse seu sofrimento foi para nos remir, para nos salvar. E ele então morreu, mas ressuscitou e demonstrou que o seu sofrimento não é um sofrimento pelo sofrimento, mas o seu sofrimento ele é vitorioso, e a prova de sua vitória está na sua ressurreição. E diz assim: como eu ressuscitei, vós também ressuscitareis. Essa é a nossa grande esperança renovada agora, principalmente no dia da Páscoa. Mas hoje nós queremos falar da pessoa do Espírito Santo. Esse é o grande tema hoje do nosso estudo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Qual é a obra do Espírito Santo? Tem alguns que colocam de uma forma bastante interessante que o Pai é aquele que está acima de todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que está ao nosso lado, e o Espírito Santo é aquele que está dentro do nosso coração, na nossa vida. De uma certa forma, isso faz bastante sentido. A obra de Jesus foi extraordinária, mas essa obra ela precisa ser absorvida, ela precisa entrar ela precisa fazer a diferença na nossa vida. Porque a obra de Jesus Cristo pode ser ignorada pelas pessoas. As pessoas não sabem, não são afetadas, não são atingidas, e por isso não lhes chega o resultado disso nesta vida, que é uma vida de amor, de paz, uma vida, enfim, de esperança, uma vida de alegria e de uma certa felicidade também. E aí entra a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma ação de fora. Infelizmente, nós nos encrencamos de tal forma que por nossa própria força nós não podemos sair da nossa situação de homens perdidos e condenados. Inclusive, a própria Escritura diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E ele me deu vida estando eu morto em meus delitos e pecados. Então o ser humano, para o reino de Deus, ele está morto. E um morto nada pode. É necessário que exista alguma coisa de fora. É necessário uma intervenção de fora. Por isso, quando nós falamos do extraordinário de Jesus, nós falamos inclusive que ele foi concebido pela Virgem Maria. Ela foi virgem quando concebeu Jesus. A concepção foi extraordinária. A igreja, com o tempo, começou a dar muita importância à virgindade, como se isso fosse uma grande qualidade moral, bem diferente da não virgindade. Mas, na verdade, quando se trata da virgindade, é simplesmente para destacar a concepção extraordinária de Jesus. E essa concepção é por algo de fora. Normalmente uma criança é gerada de algo por dentro, é o espermatozoide e o óvulo
de dentro. A criança veio então de dentro e finalmente nasce depois de 9 meses de gestação. Com Jesus foi um pouquinho diferente, houve alguma coisa de fora. O Espírito Santo vem de fora e ele então vem até a Virgem Maria e ela então concebe e finalmente dá à luz o menino Jesus. Então é obra do Espírito Santo de fora. Nós estamos de tal forma encrencados que é necessário que o Espírito Santo venha de fora e ele toque o nosso coração para que assim as coisas sejam transformadas na nossa vida. A fé não é uma criação minha, eu creio, mas não foi uma decisão pura e simplesmente minha, não, porque eu era morto, eu não tinha como decidir nada, né? Foi necessário uma mão de Deus de fora, e essa mão de Deus de fora é o Espírito Santo. Assim como foi necessário para Maria conceber, vir o Espírito Santo e ela conceber o menino Jesus, assim é necessário que hoje o Espírito Santo venha até nossos corações para que a fé seja operada no nosso interior. Então essa é a obra do Espírito Santo, operar a fé e fazer com que a obra de Jesus de fato faça diferença na nossa vida e que de fato nós possamos curtir o resultado da salvação, que é a esperança, que é paz, amor e arrependimento. Não que nós vamos perder a nossa natureza pecaminosa, errada e egoísta. Isso vai ser uma luta contínua e constante. Por isso o Espírito Santo, ele contínuo e constantemente precisa chegar na nossa vida para que a gente possa contínuo e constantemente nos arrepender e buscar sempre o que é justo, buscar sempre o que é bom, buscar sempre o que é construtivo, buscar sempre, enfim, a vontade de Deus. E o Espírito Santo vem a nós, e como ele vem? Como é que o Espírito Santo vem a nós? Ele não vem pela nossa razão. Por isso Lutero, no Credo Apostólico, ele explica de uma forma muito extraordinária: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Então, quem eventualmente é ateu, se cuide, porque isso é uma coisa que pode ser temporária, porque o Espírito Santo pode quebrar isso. Isso você não pode quebrar, não pode sair do ateísmo. Quem não crê não pode sair da falta de fé se não for o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem meios. Deus, ele colocou para o Espírito Santo. Nós irmos de novo para o Catecismo Menor de Lutero, quando ele coloca um dos meios fundamentais da ação do Espírito Santo. É o ofício das chaves. O ofício das chaves. O que é o ofício das chaves? Lutero explica. É o poder que Jesus Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar pecados aos pecadores que se arrependem. Esse é o ofício das chaves. Deus deu uma chave e o Espírito Santo tem essa chave. O ofício das chaves nada mais é do que a pregação do Evangelho, a pregação do perdão para aquele que se arrepende. E quando alguém se arrepende e a ele é pregado o perdão, a ele é dito: você está perdoado por causa de Jesus Cristo, o Espírito Santo abre o céu. Não simplesmente o céu lá em cima, mas abre o reino de Deus. E aí a gente vive uma nova situação, um novo momento. A gente vive agora no reino de Deus, porque o Espírito de Deus abriu o reino. Então essa é a chave, esse é o poder que a igreja tem, que os cristãos têm, de anunciar a palavra de Deus. E ao anunciar a palavra de Deus, e a pessoa reconhece que seria interessante modificar a sua vida, buscar a justiça, buscar o entendimento, buscar a paz, buscar a vontade de Deus, e ele quer isso, isso significa que o Espírito Santo já está operando, e aí leva-se a ele o perdão, a absolvição, e o céu lhe é aberto. E essa é uma forma do Espírito Santo agir, pela palavra. A palavra agora está chegando no seu coração, ela está aquecendo o seu coração. E essa palavra que aquece o seu coração, esse aquecer da palavra do nosso coração, certamente é a presença do Espírito Santo que mexe com o nosso interior, que quer nossa mudança, que quer o amor, que quer a paz, que quer a comunhão, enfim, com os nossos irmãos e transformar de fato os nossos relacionamentos para relacionamentos mais construtivos e melhores. O outro meio que o Espírito Santo usa também é o próprio batismo. E aí entra-se numa discussão bastante grande: batiza-se criança ou não batiza-se criança? A Bíblia lá aparece assim que não é tão clara, porque em nenhum momento lá está dito criança.
Mas indiretamente sim, porque Jesus pediu aos discípulos ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Essa é a forma, é o ofício das chaves e é batismo, que alguém se transforma em discípulo. E como o poder do Espírito Santo, ele vem de fora, ele não vem de dentro para fora, não é uma coisa que sai do nosso coração, é uma coisa que entra no nosso coração. A fé não sai do coração, a fé entra no coração e ela está lá dentro, porque o Espírito Santo entrou. Assim como em Maria, Jesus, o Espírito Santo entrou e ela concebeu, assim é com a nossa fé também. O Espírito Santo vem e é concebida em nós a fé por causa do Espírito Santo. Não é por causa da nossa razão, não é porque nós temos entendimento, não é porque somos adultos, não é porque conhecemos as coisas, não é porque ouvimos, não é porque conhecemos o português, enfim, mas é porque o Espírito Santo agiu. Aí tanto faz se é criança, se é adulto, se é o quê, porque o poder não está em nós, que somos mortos em nossos delitos e pecados. O poder está no Espírito Santo. Então ele usa o batismo. Por isso nós batizamos também crianças, porque acreditamos que o poder não está na criança, que o poder não está no adulto, o poder não está na razão, o poder está no Espírito Santo. Como o poder não estava em Maria, o poder não estava em José, o poder não estava no óvulo de Maria, mas o poder estava no Espírito Santo que o fecundou. Ele é que fez, e aí nasceu Jesus. Assim é feita a fé também por uma intervenção extraordinária do Espírito Santo, através do ofício das chaves, da pregação da palavra e através também do batismo. E outro meio, mas esse meio é para aquele que crê. Aquele que já tem a fé. O Espírito Santo age também através do sacramento da Santa Ceia. O sacramento da Santa Ceia também não é simplesmente um símbolo. O sacramento da Santa Ceia, como nós já falamos também no estudo bíblico passado, é comunhão. É comunhão do pão, é comunhão do corpo, é comunhão do vinho, é comunhão do sangue, é presença de Cristo. Assim como Cristo tinha duas naturezas, a natureza divina e humana unida em comunhão, numa só pessoa, assim nós temos um só elemento também ao unir-se, ou temos dois elementos se unindo, o corpo de Cristo e o pão, e o sangue de Cristo e também o vinho. E aí, esse é um meio que também o Espírito Santo usa para nos fortalecer a fé. Nesse momento dessa pandemia, nós não podemos nos reunir, nós não podemos celebrar a Santa Ceia. Evidentemente que isso nos causa um certo prejuízo, mas temos a palavra. Mas temos a palavra, temos o ofício das chaves, temos a pregação, portanto o Espírito Santo toca o nosso coração de uma forma dobrada nesse momento através da sua palavra. Portanto, meus irmãos, esse é, digamos, o credo apostólico, que, repetimos, tem uma complexidade ao nos trazer a doutrina da Trindade. Mas tem uma simplicidade extraordinária ao nós confessarmos aquilo que nós cremos. No Pai que nos criou e que cuida da gente, do Filho que nos salvou e nos liberou do sacrifício, do sofrimento, e do Espírito Santo que faz com que isso seja efetivo na nossa vida, nos dando alegria e prazer. Assim nós concluímos esse estudo e que seja assim a presença do Espírito Santo na vida de todos nós e que Deus dê a todos nós alegria e prazer na nossa fé. E que nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas falhas, nos nossos defeitos, nos nossos pecados, o Espírito continua vindo o tempo todo para que o céu continue sempre aberto para cada um de nós por causa da graça e da misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo, que tomou sobre si as nossas dores e o nosso sofrimento. Deus abençoe a todos. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.